Cancerianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de dezembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Cancerianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo e se inscrever. Aconselho vocês a verem também os outros signos do vosso mapa ou as leituras dos meses anteriores, porque muitas vezes nós temos aqui as leituras que vêm se complementando umas às outras. Mas vamos ver o que os nossos guias, mestres e anjos têm para dizer para os cancerianos para esse último mês do ano de 2024. O que os nossos mestres, anjos e guias têm para dizer para os cancerianos para o mês de dezembro de 2024. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Cancerianos. A carta do julgamento. Cavaleiro de espadas. A carta do diabo. Pagem de ouros e o mago. Eita. E a carta do hierofante no final do deck. Que isso, gente? O que está acontecendo aqui? 3 arcanos maiores e 2 figuras da corte. 4 arcanos maiores e 2 figuras da corte. É um momento bem desafiador. Existe um chamado para aqui acontecendo. Um chamado para o propósito, um chamado para se conectar, para se alinhar com as suas missões e com as suas crenças, se alinhar de verdade com o espírito. Que a gente tem aqui o hierofante e a carta do diabo. É como se tivesse a carta do Papa e a carta do diabo. É como se estivessem aqui mostrando uma dualidade. E você está, de uma certa forma, vivendo a polaridade negativa desse arcano. Existe aqui um chamado para você se libertar de aprisionamentos, apegos, vícios. Um chamado para você se libertar daquilo que está te prendendo no mesmo lugar. E está nas suas mãos aqui. E assim, é como se houvesse aqui é como se o canceriano aqui vivesse muito mais no mundo da lua, no mundo dos sonhos, no mundo da imaginação, no mundo das coisas que foram e das coisas que virão, do que propriamente no presente. E aqui é necessário trabalho, é necessário empenho para que as coisas se alterem. Existe aqui uma necessidade de educar a sua mente. Educar a sua mente, educar os seus impulsos. Nós temos um ego aqui um pouco desorientado. Ok, vamos abrir um pouco mais essa leitura
Mais uma vez, a gente acaba aqui com leituras extremamente profundas e não sabe onde é que vai parar. Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo com os cancerianos agora no mês de dezembro. O que está acontecendo com os cancerianos no mês de dezembro? O que está acontecendo com os cancerianos no mês de dezembro? Gratidão, meus irmãos. O que é a carta do julgamento? 4 de espadas. O que é o cavaleiro de espadas? 10 de espadas. O que é o diabo? 2 de espadas. O que é o pajem de ouros? 3 de espadas. O que é a carta do mago? 10 de ouros. Com a carta do Papa novamente no final do deck. 2 vezes a carta do Papa aqui. Vocês viram, né? Saíram 4 cartas de espadas e uma carta de ouros, né? A carta do 10 de ouros. 2, 3 e 4 de espadas e o 10 de espadas. Totalmente na mente. Tá vendo aqui a necessidade de educar a sua mente? Aqui tem um canceriano que recebe o chamado, só sabe aquilo que precisa de fazer, sabe aquilo que precisa de colocar em prática, só que só fica pensando nisso, não coloca em prática. Tem aqui o canceriano que sabe que a sua mente o sabota, sabe que tem crenças e tem pensamentos que ele acaba muitas vezes por deixar fluir, só que não são dele, que ele tem essa escolha, tem esse dever de se orientar no meio de tudo isso, só que mesmo assim ele acaba por ser dominado pela sua própria mente. Tem aqui esse canceriano que não consegue entender por completo que isso que o aprisiona é justamente aquilo que ele veio aqui neste mundo ultrapassar. Dominar sua mente. Tem aqui muitas pessoas que são rancorosas, muitas pessoas que guardam muito dentro de si todas as coisas que aconteceram, todas as coisas que viveram e carregam aquilo como uma bagagem, né, ao longo da sua vida e não entendem que isso limita a sua vida depois a partir do... Não entendem que isso limita a sua vida ao longo do caminho. Depois temos esse 3 de espadas debaixo do pajem de ouros, que é como se você andasse sempre em ciclos. Tá sempre no mesmo lugar, sempre andando no mesmo lugar, sempre andando no mesmo lugar. Por isso que as coisas aqui, para você conseguir colocar em prática, parece que demora muito tempo, parece que você para conseguir as coisas demora muito tempo. Tá sempre no mesmo ciclo, sempre no mesmo ciclo, sempre no mesmo ciclo. Mas com esse 10 de ouros aqui debaixo da carta do mago e esses 2 hierofantes no final do deck, mostra essa oportunidade e essa capacidade que você tem de sair desse ciclo e começar a sua jornada em direção àquilo que você realmente precisa, que você deseja. Existe essa capacidade aqui. Você tem esse poder. A palavra que acho que é precisa para definir tudo isso aqui é disciplina. Você precisa de disciplinar a sua mente, disciplinar o seu ego. Essa carta do Papa aqui no final do deck fala do arcano que se conecta com a sabedoria divina. O Papa, ele é o intermediário da espiritualidade. E
Os signos de ar, nomeadamente aqui, os signos de ar, a gente está falando aqui de água, dos cancerianos. E por algum motivo existe aqui uma conexão com os signos de ar, por isso se você tiver ar no seu mapa, vejam, eles falaram aqui de signos de ar. Bom, mas aqui que eles estão falando existe aqui essa força de capacidade de ser o intermediário da espiritualidade. Isso está na sua essência. Isso é o seu dom. No entanto, a forma como esse dom se manifesta no físico, ela é muito diferente para cada um. E para que você consiga colocar isso em prática, para que você consiga manifestar aquilo que você realmente tem para oferecer neste mundo, você precisa de disciplinar a sua mente, precisa de aprender a limpar aquilo que não serve para você, crenças, dogmas, suposições, medos, memórias passadas. Por isso é necessário aqui um trabalho interno, um trabalho na mente, uma reprogramação mental profunda. Ok, e qual é o conselho para os cancerianos? Como é que eles devem lidar com essa situação no mês de dezembro? Os cancerianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a carta do julgamento com 4 de espadas? Eita, caíram 2. O eremita com enforcado. Caíram essas 2. O que é o cavaleiro de espadas com 10 de espadas? 2 novamente. A força e o 3 de ouros. O que é o diabo com o 2 de espadas? Quatro de ouros. O que é o pajem de ouros com 3 de espadas? Duas novamente, tá caindo de 2 em 2 agora. Rainha de espadas com o valete de copas. E o que é o mago com o 10 de ouros? Nossa, novamente 2, né, para finalizar. O diabo novamente com 5 de espadas. Gente do céu, eu tô chocada. Eu não vou... É o Papa novamente. Pera. Vou mostrar pra vocês as 3 cartas que saíram no final dos 3 decks. É o mesmo arcano. Qual é a chance, né? Os 3 papas dos 3 decks saíram no final do deck. As 3 cartas. O reforço do reforço do reforço. Gente do céu. Incrível, incrível. Uau. É muito forte aquilo que está acontecendo aqui, viu? Por isso que eles estão falando aqui, é um grande chamado. É um grande chamado, porque você é um canal da espiritualidade. Eles precisam de você, eles precisam que você esteja a 100%. E neste momento você está vivendo aprisionamentos, ciclos repetitivos, situações limitantes que não te permitem ver o seu total potencial. É muita informação. Eu tento aqui trazer a melhor maneira de explicar tudo aquilo que está acontecendo, mas é muito profundo e é muito individual.
Debaixo da carta do julgamento e do 4 de espadas, a gente caiu aqui com a carta do eremita e a carta do enforcado, que está mostrando esse momento em que você precisa de olhar para a sua situação sobre novos pontos de vista, precisa de estar em solitude, olhar para dentro, olhar para aquilo que você está sentindo, entender o que está acontecendo dentro de você e trabalhar em prol de educar aquilo que precisa de ser educado dentro de você, porque tem aqui um lado meio que infantil que está relacionado a aprisionamentos, né, gente? Que é meio infantil porque existe uma criança interior aqui ainda ferida e que está presa num ciclo. E por isso está sempre se repetindo, sempre se repetindo, sempre se repetindo. E agora está se apresentando uma oportunidade para você sair novamente desse ciclo, só que é necessário trabalho da sua parte, é necessário esforço. A força com 3 de ouros aqui debaixo do cavaleiro de espadas e do 10 de espadas mostra uma necessidade de você vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas ações, entender o porquê que você está sentindo cada coisa, prestar atenção de verdade naquilo que você está sentindo. Porque você está se aprisionando a um lugar que nem é tão confortável assim, mas que te dá o suficiente, esse lugar é bom o suficiente agora. E por isso você continua e continua e continua. Só que aqui, debaixo do pajem de ouros e do 3 de espadas, saiu uma carta da rainha de espadas, que está falando aquela necessidade de você educar a sua mente, necessidade de você se tornar mais estratégico, mais estratégica em relação às coisas que estão passando por você, para que você não caia sempre no mesmo ciclo. Tem que um ciclo que está muito repetitivo, que não te permite sair de uma estagnação. É isso, você está estagnado aqui. Por isso tem aqui um chamado profundo acontecendo. Gente, eu ainda tô aqui em choque. Mesma posição. 3 papas, 3 decks diferentes, é sério. Eu ainda tô em choque. Muita sincronicidade, muita sincronicidade. E aqui, a carta do diabo saiu 2 vezes e eu achei interessante que na primeira parte, a primeira vez tem aqui debaixo do diabo tem o 2 de espadas com o 4 de ouros. E depois no final tem aqui o mago com 10 de ouros, o diabo e os 5 de espadas. Que está falando aqui crenças relacionadas à estabilidade financeira, crenças relacionadas à abundância financeira, a apegos materiais. São coisas aqui que você precisa de rever. Apego ao que tem. Há aqui muita gente que, por exemplo, não entende como é que funciona o sistema financeiro. Que a pessoa ganha uma quantia e guarda aquilo e tenta guardar ao máximo na eventualidade de ter alguma coisa para poder usar aquele dinheiro porque tem ali em emergência. Isso mostra que a pessoa não entende como é que funciona a energia do dinheiro. Existem várias coisas que você precisa de considerar, nomeadamente o fato de o dinheiro ser uma energia que precisa de estar fluindo, que precisa de estar se movimentando. Por isso, para você conseguir gerar abundância financeira,
você precisa de saber investir, você precisa de saber onde colocar o seu dinheiro, como investir. E eu vejo aqui como se você fosse uma daquelas pessoas, não é todo mundo, atenção, mas tem aqui algumas pessoas que tem aqui um dinheiro, ganha um dinheirinho a mais, coloca, guarda debaixo do colchão ou põe no banco e não entende que o seu dinheiro está perdendo valor, não entende que é necessário que você saiba como utilizar esse dinheiro para que ele continue trazendo frutos para você. Isso é só um exemplo. Mas tem aqui também, por exemplo, pessoas que, vamos imaginar, pode acontecer aqui um caso de alguém ter tido uma situação, um relacionamento amoroso passado que foi abusivo, mas depois conheceu uma outra pessoa, essa pessoa é boa, essa pessoa é bastante tranquila, você não consegue ver, apontar nenhum defeito, tem nenhum problema. No entanto, não é exatamente aquilo que te faz vibrar, não é aquilo que você realmente deseja para você. Só que como existe conforto ali, existe ali uma estabilidade, você se deixa estar ali, mesmo que haja uma parte de você que não está totalmente satisfeito. E é necessário rever, porque há muita gente aqui que não consegue estar sozinho. O problema é, por exemplo, não conseguir estar sozinho. Mesmo que esteja com uma pessoa que não a faça tão bem, ela prefere estar com alguém que não a faça tão bem do que lidar com a sua própria companhia, com a sua própria solitude. E atenção, são exemplos, cada pessoa está vivendo uma situação diferente agora. E a situação geral, a energia geral para todo mundo é esse chamado para você entender o que está acontecendo na sua vida, para onde você está se direcionando, o que você está se deixando acreditar, viver, experienciar. Porque tem aqui uma mente que domina totalmente os seus dias. Você vive muito no automático e você, apesar de sentir que precisa de alterar algumas coisas, tentar alterar algumas coisas, acaba que a sua mente é mais forte do que o seu espírito, do que a sua conexão com o espírito. E aqui, esses 3 papas estão revelando que você é um canal espiritual profundo, você é uma pessoa que tem uma mediunidade única. E a partir do momento em que você se abre para isso, você consegue entender melhor esse fluxo. Só que você resiste muito, porque existem apegos, existem aprisionamentos, existem mágoas, muitas coisinhas aqui que precisam de ser deixadas para trás, mas existe um certo desconforto e medo de que isso aconteça. Por isso é necessário policiar o seu comportamento, policiar a sua mente, educar o ego, educar a mente, reprogramação mental, porque é um momento aqui bastante desafiador, viu? Ok. E qual é o conselho final para os cancerianos? Qual é o conselho final do Osho para os cancerianos? O que os cancerianos devem fazer? Como é que eles devem lidar com essa situação? Qual é o conselho final para os cancerianos? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Cinco de espadas novamente, carta da comparação. A carta do pajem de paus, a jovialidade. E o 8 de ouros, a vulgaridade. Com o 10 de ouros no final do deck. Novamente. O mundo somos nós. Lindo, né? 5 de espadas, carta da comparação. Você
existem muitos geminianos aqui que se espelham muito nos outros ainda. E acabam por ficar condicionados àquilo que as outras pessoas pensam de você. E condicionados àquilo que vocês pensam sobre os outros. E aquilo que vocês acham e acreditam que os outros pensam sobre você. Isso é necessário aqui você se jogar mais, ser um pouco mais leve, não pensar tanto, se entregar mais para o momento, mais vezes, viver a magia de estar ali, colocando em prática tudo aquilo que existe de bom dentro de você. Tá vendo? O trabalho diário, pouco a pouco, aquele trabalho, não, o trabalho corriqueiro, vulgar, do cotidiano, que nós vamos cultivando pouco a pouco aquilo que é disciplina, aquilo que é necessidade de saber quando colher, como plantar, como cuidar de cada planta, cada parte de nós mesmos. Mas principalmente viver o momento, vibrar a cada instante, a cada conquista. E deixar de colocar a sua felicidade tanto na expectativa dos outros, ou naquilo que você acha que é a expectativa dos outros. Porque no fundo você não sabe. Você só acredita que sabe. E a carta do 10 de ouros aqui, com a carta do mundo somos nós, mostra esse poder empático profundo. Para muitos cancerianos aqui pode estar sendo um pouco difícil esse momento em que você começa a sentir mais a dor dos outros, ainda mais, não é? Porque já é muito sensível, mas você começa a sentir ainda mais a dor dos outros. Existem alguns cancerianos aqui que precisam aprender a perdoar e só vão conseguir perdoar quando entenderem que o outro também é ele. Nesse caso também é você. Meu Deus, mais uma mensagem absolutamente profunda, não é? Incrível. E o conselho final? Conselho final para os cancerianos. Conselho final para os cancerianos dos anjos do tarô. Conselho final para os cancerianos dos anjos do tarô. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho final dos anjos do tarô para os cancerianos. Ok. 7 de fogo, com o rei de água no final do deck. Vamos ler para vocês o 7 de fogo. Depois temos o rei de água. 7 de fogo. Ó, a carta do 7 de fogo, ela é assim e diz o seguinte: superar-se, ir até ao fim, perseverança, não conformismo. Eu sou imparável. A minha paixão afasta os obstáculos quando me envolvo num esforço sustentado. Sei como contorná-los, mas não comprometo o que é mais importante para mim. Se os outros não estão satisfeitos com o rumo que eu sigo, não tenho de deixar que os seus receios me afetem. Se os outros não estão satisfeitos com o rumo que eu sigo, não tenho de deixar que os seus receios me afetem.
Liberto a tentação de resistir a desafios e acredito que consigo realizar coisas se viver a vida segundo as minhas regras. Surgem soluções inesperadas. Liberto a tentação de resistir a desafios e acredito que consigo realizar coisas se eu viver a vida segundo as minhas próprias regras. Incrível, né? É muito sobre poder pessoal, empoderamento, individualidade, autoridade. O canceriano precisa de deixar um pouco de lado aquilo que o outro pensa dele e agir por si, pelo seu coração, por aquilo que ele está sendo guiado a fazer. E a carta do Rei de Água, ele fala o seguinte: generoso, diplomático, justo, amável, bom ouvinte, pacificador, que não julga e mediador. Honro e respeito todos os seres, incluindo-me a mim, e vejo as semelhanças que partilhamos, e o Espírito está em todos nós. Ouço outras vozes e misturo-as com meu discernimento antes de formar uma opinião, de tomar uma decisão ou de agir. Conduzo amável e ternamente os outros para longe de medos e divisões, em direção a uma colaboração harmoniosa. Está mostrando muito sobre esse seu poder, sobre essa sua capacidade mediúnica, né? Que a gente estava falando sobre os 3 papas que surgiram aqui no final do deck. Aqui esse Rei de Águas vem falar um pouco mais sobre esse seu dom. Sobre você saber ser a pessoa diplomática, justa, amável, boa ouvinte. Isso, cultive mais disso e seja mais você. Tenha a sua autenticidade, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. Se vocês quiserem fazer consultorias comigo ou conhecer o nosso curso, o Método 369, os links vão estar aqui na descrição. E também não se esqueçam de voltar aqui no mês que vem, que a gente vai ter uma leitura especial para o ano de 2025, tá bom? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração.